Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para falar sobre criança ferida, a primeira ferida sobre a rejeição. Hoje nós vamos falar sobre ela. Eu vou trazer exemplos para que a gente consiga detectar através dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, se ela é uma ferida que a gente possui, tá? Lembrando que todas as pessoas possuem sua criança ferida, pelo menos uma. Há pessoas que têm mais de uma, e isso é muito normal. É a forma como ela reagiu ao trauma, aos traumas a que ela passou, tá? Então, não se assustem, não se achem mais ou menos, né, melhor ou pior. O intuito não é esse. O intuito desse vídeo é para colaborar para que vocês se conheçam um pouco mais, que seja um início de uma investigação interna, de uma observação interna, tá bom? E a partir dele, que vocês apurem um pouco mais aquilo que ressoam com aquilo que vocês estão buscando. Que seja apenas um ponto de partida, tá bom? Essa ferida, ela é de todas as 5 que existem, ela é a primeira a ser detectada, a ser a primeira que a gente acaba possuindo. Muitas pessoas possuem. Por quê? Ela pode acontecer muito antes do nosso nascimento. Por exemplo, pais, pai, né, que desejam ter o filho, mas eles só desejam ter um filho se for do sexo feminino, por exemplo. Não, mas eu quero ter, mas eu quero que seja uma menina. Então, tem todo o comportamento, manifestação verbal, né? Tem gente que chega a comprar coisas, escolher nomes, né? Antes mesmo desse planejamento acontecer. E quando a mulher engravida, ela só deseja que fosse uma mulher. E quando ela fica sabendo que é um menino, há a primeira rejeição. E para essa criança que está chegando, né, para esse ser, para ele é como se ele não tivesse o direito de existir. Tá? Esse é o sentimento. Já é o primeiro pensamento, já é o princípio da rejeição. Tá bom? Isso é um exemplo. Existem outros exemplos. Eu vou falar alguns. Eu gosto muito de falar de exemplos, porque eu acho que é mais fácil da gente se encaixar, da gente ver se aquilo ressoa, se aquilo nossa, eu tenho esse comportamento, eu tenho esse pensamento, né? Então fica um pouco mais fácil, tá? Da gente entender do que vir com uma teoria. Uma outra coisa muito importante que eu quero deixar claro para vocês, que eu não sou psicóloga de formação, não sou, tá? Tudo que será dito aqui foi com base em cursos que eu fiz e de toda bagagem que eu sempre li. Foram temas assim que eu sempre gostei, né? Coisas assim que sempre me atraiu a atenção, antes mesmo de eu fazer esses vídeos aqui nesse canal, né? Eu sempre gostei muito disso, sempre ver o lado comportamental das pessoas, sou muito observadora. Então, como eu disse para vocês, isso aqui é um ponto de partida com base em estudos, não são meus, tá bom? Então, quero deixar muito claro e apenas que seja um ponto de partida, tá bom? Bem, voltando à rejeição. Outros exemplos que a gente pode colocar aqui.
Por exemplo, isso é um exemplo verídico, tá? Eu conheço uma pessoa muito especial para mim, né, muito importante, ela é de uma amizade muito maravilhosa, né? E claro que quando a gente conversou sobre isso, eu pedi autorização para que eu desse, que seria um bom exemplo, né? Ela é uma pessoa a que fisicamente ela é uma pessoa muito bonita, ela tem seus valores morais e que eu acho muito legal, muito concordo, é uma pessoa do meu convívio, mas fisicamente, antes mesmo de eu conhecê-la como eu a conheço hoje, um pouco mais, né? Não a conheço assim tão profundamente, mas ela é uma pessoa que, quando eu a via, ela sempre se vestiu muito bem, muito bem. Não repetia roupas, sempre muito elegante. Eu não via ela assim com marcas, roupas de marcas, não era isso. Era uma senhora elegante, né? Era uma pessoa que, no meu olhar, eu pensava assim, nossa, eu queria ser assim, né? Com autocuidado, né? Sempre tudo em ordem, unhas impecáveis, o cabelo, um autocuidado, e na medida que a gente foi se aproximando, isso só foi se firmando. Eu via que realmente ela era assim, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer outros valores, tá? Aonde eu quero chegar? Como todas as pessoas, nós temos as feridas. E eu compreendi numa conversa que a gente estava tendo sobre isso, né, junto com outras amigas, que o comportamento dela ser assim é fruto de uma criança ferida da rejeição. Quando ela era criança, ela passava as férias na fazenda com seus primos. Sempre foi assim. E sempre nas férias era aniversário de um deles. E as festas aconteciam na fazenda. Então, um ambiente onde as crianças tinham muita liberdade, né? Então se sujavam. Então a roupa que a mãe dela mandava, a mala que a mãe dela mandava, eram de roupas que poderiam sujar assim livremente. Não eram roupas assim que ela tinha que sair, né? Então ela se sujava muito, o retrato de uma criança criada assim com muita liberdade. Só que naquelas férias, né? Eu acho que ela tinha uns 8 anos. Ela foi para essas férias e tinha um aniversário desse primo. Só que a tia organizou o aniversário num lugar fora e ninguém sabia. Então ela pediu para que todas as crianças se arrumassem para ir nesse lugar fora, né? Um lugar que todos tinham que ir bem vestidos. E ela não tinha roupa, só que a roupa que ela tomou banho, se arrumou e pegou uma roupa que estava na mala dela. E quando a tia foi buscar todos ali para levar para essa comemoração, a tia falou assim: todos vão, menos você, porque você não está vestida adequadamente para estar no aniversário do meu filho. E ela foi retirada da turma dos primos que passavam as férias e as outras crianças seguiram. A partir daí, teve os desdobramentos, enfim, não estamos só aqui para falar da história dos outros desdobramentos. Mas a partir dessa situação a que ela se sentiu rejeitada, ela se arruma, ela se cuida, né? Ela se cuida de um jeito como se ela quisesse nunca mais passar por aquela situação, onde a situação
de rejeição por conta da forma física dela, as vestimentas, fosse uma condição para ela estar ou não em um lugar ou na companhia de qualquer pessoa que fosse. E ela é uma senhora. Então veja como um comportamento que aconteceu como criança, como isso acontece na nossa vida. O problema da rejeição é que ela fere significativamente a nossa autoestima. E quando a gente não tem autoestima, aliás, a autoestima a gente pode entender como o sistema imunológico emocional. O nosso sistema imunológico emocional, a gente não precisa se cuidar, se alimentar direito, se exercitar, né, descansar, para que a gente tenha vitalidade para fazer todas as coisas e não ficar doente. Não é assim. Isso é um regulador emocional. A nossa autoestima é um regulador emocional. Ele não pode estar sempre lá em cima, né? Nossa, positividade 100%, nada vai me acontecer. Mas também ele não pode ficar 100% lá embaixo. Ele, na verdade, ele tem que ser flexível, ele tem que flutuar diante das duas possibilidades. Por quê? Porque nós passamos por situações desafiadoras, hora desafiadora, horas de muita alegria. E ele faz esse assim, ele ajuda quando as coisas não estão boas, mas logo a gente se refaz e enfrenta. E quando aquilo passa, nossa, a gente baixa e fala, nossa, consegui passar por isso sem nos afetar intimamente. Então, quando a gente se sente rejeitado, isso afeta diretamente essa autoestima, porque a gente começa a se desvalorizar, porque autoestima baixa, sem autoestima é uma pessoa que vai se distanciando dos seus valores. Então ela acha que ela não é capaz de nada, que ela não aprende nada, né? E tudo aquilo que ela passou de rejeição, você é burra, você não consegue nada, né? Um erro não é absorvido de forma assim, você errou, mas vamos tentar de novo, que você vai acertar, não tem um incentivo, né? Então tudo isso faz com que a criança passa a, a alimentar essa ferida. E o adulto, ele passa a repetir, a ter repetidas sensações em volta dessa criança ferida, tá? Em torno dessa rejeição. A máscara social, a que o ser humano passa, uma das máscaras para desse tipo de sentimento é o escapista. Ele acaba assim, não querendo ter contato com aquilo que é com essa autoestima que ele acha que ele tem, que é baixa. Então, ele não quer se conhecer, ele acredita tanto que lá intimamente ele não é nada, que ele não tem valor nenhum. Então, ele sempre depende das outras pessoas. Outros exemplos de pessoas que sofrem com rejeição são pessoas que é difícil ter opinião própria, ou se tem, acha que ela é uma besteira, que ninguém vai dar credibilidade. Então, ele se junta a grupos para se sentir pertencente a alguém, a um grupo, ao que eles pensam, ao que eles vestem, né? Se todo mundo aqui tem que ser magro, então eu sou gorda, então eu tenho que fazer de tudo, porque eu tenho que estar magro, porque eu tenho que ser aceito, porque eu não posso ser rejeitado, né? Há problemas de autoimagem. Eu acho que eu tô gorda, mas na verdade eu não sou. Eu não sou gorda, então eu vou fazer dietas mirabolantes, eu vou fazer cirurgias
para que me deixe num estado que eu vou estar pertencente àquele grupo, porque eu não posso ser rejeitada. Só que isso tudo são comportamentos, muitas vezes de forma inconsciente. Não é pensado. Para aquelas pessoas, inclusive que algumas que sofrem anorexia, é muito desse sentido de rejeição. Ela não se aceita do jeito que é. Ela se preocupa muito com a opinião dos outros. Eu não tomo nenhuma atitude, ou eu vou sempre ter uma vida muito pautada àquilo que as pessoas esperam que eu tenha, porque eu não vou desagradar, eu não posso desagradar, porque se eu desagradar, logo eles vão me rejeitar. Então, pessoas que se preocupam muito com a opinião do outro é um forte indício de que a rejeição faz parte da sua criança ferida. Como nós podemos tratar essa criança ferida? Tá? A forma como a gente trata a criança é quase que geral para todas as crianças, guardadas uma ou outra forma mais especial, mais específica, de acordo com esses exemplos que eu estou dizendo para vocês. Por exemplo, eu estou falando que essas pessoas precisam sempre da validação do outro para se sentir pertencente àquele grupo. Se eles estão usando esse tipo de roupa, eu tenho que usar esse tipo de roupa. Ela começa a não cuidar daquilo, não começa a não cuidar da sua autoestima a ponto de falar assim, não, eu quero usar essa roupa, essa blusa aqui clara, eles querem usar o preto, então deixa eles. Enfrentar, né? Despertar esse guerreiro interior para enfrentar situações e ver como que vai se sentir depois, né? Isso é uma forma de cuidar. O mais importante é saber que todo mundo tem, tá? E que a gente precisa ser para nós mesmos aquele adulto que nós gostaríamos que existisse naquele momento do trauma. Puxa, essa minha colega do exemplo da roupa, ela sabia claramente aonde começou aquele trauma, né? E o que ela gostaria que aquela tia dissesse para ela naquele momento? Que tivesse um olhar acolhedor, que a roupa não fosse um item a que ela fosse julgada, né? Que ela fosse aceita porque ela tinha outros valores, ela era uma criança feliz, divertida, todos os anos estavam todos juntos, então ela tinha outros valores e ela gostaria que a tia tivesse tido um olhar mais amável, mais doce. Então, para aqueles que entendem onde começou, entender o trauma, é mais fácil. Por quê? Seja para si aquele adulto que você esperava. Puxa, eu não sei. Eu não sei quando começou, não sei se veio antes do meu nascimento, durante a gestação, não sei quantos anos eu tinha, mas eu tenho essa criança, porque eu tenho esse comportamento. Escreva pensamentos e sentimentos a que a sua autoestima tem se acostumado a sentir. Como você se sente? Você é muito envergonhada? Você se acha burra? Você não tem coragem para algumas coisas? Escreva. E logo quando a gente escreve, a gente coloca assim, logo em seguida, o que você gostaria diante dessas palavras que sempre estão denegrindo a gente. Como que você gostaria de ouvir? Você queria que fosse, ó, você errou, mas você vai conseguir da próxima vez. Vamos tentar? Eu tenho certeza que você vai conseguir.
Vamos tentar. Eu estou aqui. Seja para si mesmo esse olhar carinhoso, amável, acolhedor. O primeiro passo é esse. Primeiro, você de se aceitar. Só que como nós vamos nos aceitar não sabendo o ponto exato que aquilo começou? Então, olhando para a sua autoestima, sabendo por que eu estou tendo esses comportamentos, por que eu tenho que fazer um emagrecimento, um processo de emagrecimento, porque todo mundo está falando que não pode comer isso e o meu grupinho não come isso, então eu também não vou comer. Sem se perguntar se aquilo ressoa para aquilo que você quer. Isso é um trabalho diário. Então, destine alguns minutos do seu dia e vá buscar nas suas lembranças coisas também que te fizeram bem durante a, a sua infância. A minha, quando eu faço esse exercício, eu me lembrei da minha avó maravilhosa, que ela fazia um arroz, feijão, tudo fresquinho, fritava um ovo com a gema do jeito que eu gostava. E quando eu sentava para comer, eu furava a gema do ovo só para ver a gema se misturar ao arroz e feijão. Quando eu comecei a me lembrar disso, outras lembranças maravilhosas começaram a vir à minha mente. Eu me lembrei da cozinha, cor dos móveis, a pia com louça, como ela cuidava da mesa, como ela colocava a mesa, né? Olha quantas coisas boas que essa lembrança me trouxe. Então, diariamente é importante que a gente olhe para si, né? Olhe para essa criança. Ela não vai sumir no piscar de olhos, mas o que vai mudar a nossa capacidade de reação é compreender e esse carinho que a gente dá a si mesmo nos empodere, nos dê essa coragem, nos ative essa força de vontade da mudança, da transformação. Tá? Então, o primeiro passo é se aceitar do jeito que é. Cada ser é único e cada um tem o seu valor. Nós não precisamos ser iguais aos outros para sermos validados. A opinião do outro é importante para algumas coisas, mas a gente precisa saber filtrar aquilo que ressoa com aquilo que a gente quer, né? Isso é o mais importante, tá? Então, cuidem da autoestima de vocês, né? A rejeição, ela pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, tá? Agora, filtrar se ela vai fazer parte dela a partir do momento que a gente desperta é uma escolha individual, mas que cuida muito da forma como a gente se sente, da nossa capacidade de aprendizagem, da gente se apresentar para a vida, no nosso lar, no nosso trabalho, nos nossos estudos, num curso, numa dinâmica, numa reunião de amigos onde novas pessoas vão ser apresentadas. Então a gente usa isso, essa reação, para muitas formas, tá joia? E eu agradeço por vocês estarem aqui acompanhando. E no próximo vídeo, a que eu farei daqui a algumas semanas, nós falaremos de uma outra ferida, criança ferida. Nós trataremos sobre a ferida do abandono, também muito importante, tá? A outra coisa que eu me lembrei agora, que é um gatilho para rejeição muito atual com as tecnologias que existem hoje, quando alguém passa uma mensagem de WhatsApp, essa pessoa acaba sendo tão ansiosa e quer que a pessoa leia.
Ela percebe que o destinatário entrou no WhatsApp, mas não viu a sua mensagem. Viu outra, certamente, mas não viu. E aquilo pode ser um gatilho de se sentir rejeitado. Por que que não viu ainda? Tá? Olha uma coisa simples e que pode acontecer isso no dia de muitas pessoas e que pode fazer diferença a partir do momento que você desperta para isso. Tá joia? Obrigada a todos até aqui e até o próximo vídeo.